Abra comigo lá em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 20. Estamos fazendo uma exposição nas parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas. E o Senhor tocou meu coração para que ministrássemos a respeito da parábola, chamada de a parábola dos lavradores maus. Há um propósito nas parábolas, são histórias que Jesus conta da vida cotidiana, da vida do dia a dia de cada uma daquelas pessoas, ali na Judéia, em Israel, no primeiro século. Mas, queridos, não são apenas histórias, tem ensinamentos por detrás. É importante que a gente entenda que por trás de um ensinamento, por trás de uma pequena verdade, de uma simples verdade, carrega um grande entendimento. Então, muitas vezes Jesus compara uma realidade tangível, uma realidade na qual nós podemos ver, para ministrar o nosso coração a respeito do reino de Deus, a respeito de uma realidade que não podemos acessar. Vocês estão entendendo? Então, muitas vezes, Jesus vai relatar uma pequena história, mas com o objetivo de demonstrar qual é, no reino de Deus, o propósito e o princípio dessa história. Entenda, o final das histórias sempre são mais importantes do que o começo. Amém? Por isso que a gente não pode dar spoiler dos filmes, a gente não pode contar o final do filme. Deixa a pessoa escutar, deixa a pessoa ver, deixa a pessoa caminhar ali naquela história até chegar no desfecho. E aqui não vai ser diferente, aqui nós vamos entender alguns momentos dessa parábola e o final dela, creio que seja de maior entendimento e de maior revelação para os nossos corações. Amém? Abra comigo aí Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 20. Vamos ler do verso 9 até o verso 18. Diz assim: A seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país, por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores, para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhe outro servo, mas este também, a este espancaram, e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, mas também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: Que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo: Este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhe fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: Tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Até aqui a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, pedir a Deus revelação e entendimento dessa palavra, ó Pai, Deus eterno. Revela-nos, ó Deus, o propósito, o princípio ao nosso coração desta palavra, que possamos sair daqui cheios do Espírito de Deus, cheios da revelação do Senhor para o nosso coração, se nós te oramos e te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Queridos, não é que eu esteja comparando e fazendo alegorias, ou trazendo realidades, algo sobrenatural. Nesta parábola existem elementos cotidianos, e a gente pode selecionar alguns deles, por exemplo, a vinha, aquele lugar onde era produzida, onde foi plantada, onde ela foi preparada, onde ela foi organizada, mas não é uma vinha qualquer. Jesus diz que aquela vinha tinha um proprietário, aquela vinha tinha um dono, e se nós podemos trazer para a nossa realidade, para a realidade do povo de Deus, o povo de Israel é comparado em vários lugares das Escrituras, entre eles Isaías capítulo 5, como uma videira, como uma vinha, como uma plantação onde Deus seleciona aquele povo para dar frutos. Para que serve uma vinha? Uma vinha serve para
frutificar, para dar uvas. E o fruto daquela vinha era algo que quase que natural. O proprietário daquela vinha, entenda, Deus, sendo o proprietário de Israel, sendo Deus de Israel, aquele que escolheu de todas as nações um povo para chamar de seu, plantou aquela vinha. Mas quando a gente vê lá em Isaías capítulo 5, vai nos contar uma parábola também, daquela vinha que foi plantada, que foi planejada, mas que acabou dando frutos ruins, que não deu o fruto que deveria de se dar. Então, se Israel é comparado a uma vinha, a uma videira, Deus pode ser comparado a esse proprietário. Mas aqui nessa parábola tem outros elementos, além da vinha, além do proprietário, diz também que havia o que se chamou de os lavradores, as pessoas que executariam um serviço, as pessoas que trabalhariam, que seriam responsáveis por manter aquela vinha em ordem, em uso. E mais do que isso, mais do que responsável em manter a vinha em dia, os trabalhadores, qual é a responsabilidade de um trabalhador para com seu patrão? Aqui já era o início, talvez, de uma visão capitalista, né? Gerar lucros para o seu patrão. Afinal de contas, quem investiu? Não foi os trabalhadores. Quem investiu, quem entrou com o investimento foi o proprietário. Foi ele que plantou. No Evangelho de Mateus, essa parábola é contada dizendo que ele plantou, ele colocou cerca, ele construiu uma torre, ou seja, ele preparou todo aquele lugar, esperando que aquele lugar desse frutos, que desse uvas. Vocês estão comigo? Mas a história diz que aqueles homens, não sei se não entenderam o propósito da vida, e com certeza eu acho que é aí uma das revelações dessa parábola, que as pessoas não se ateram à importância e à necessidade de entender que Deus é o proprietário da vinha. Diga comigo, Deus é o proprietário da vinha. Fala para o teu vizinho do lado, diga, esse narizinho bonitinho seu, não é você que manda nele não, é Deus. Mas isso incomoda as pessoas de saber que Deus manda em você, Deus manda em mim. Deus é o proprietário. E esse é um incômodo enorme para a vida das pessoas. Nós gostamos de ter a autossuficiência, nós gostamos de achar que é nós que governamos, que a nossa vida é mandada por aquilo que eu quero fazer, por aquilo que eu estou disposto a fazer, enquanto nós entendemos muito bem que o querer e o efetuar vem de Deus. Ele é o dono dessa vinha, é Ele que dá chuva. Se Ele não der chuva, não tem frutos. Vocês estão entendendo? Então, a primeira atitude daqueles lavradores com relação aos mensageiros foi que quando chegou os mensageiros perguntando aonde estão os frutos, o que vocês têm feito enquanto povo de Deus, o que eles fizeram com os mensageiros? A Bíblia diz que um após outro, a relação daqueles lavradores, revelada diante dos mensageiros que o proprietário enviava, era de quê? De pegar eles, bater neles, açoitarem, surrupiar eles. Tem algumas versões que diz, né, que eles arrecadavam, tiravam tudo que era possível e mandava aquele mensageiro embora de mãos vazias. Ou seja, quando Deus envia uma pessoa, envia um mensageiro para falar da palavra de Deus, para chegar diante do olho, diante da cara, diante da vida daquela pessoa e dizer para ele, você não é o dono dessa vinha. É Deus quem manda nessa vida. Aonde estão os seus frutos? A questão é que no nosso coração isso nos incomoda. Incomodou aqui também os religiosos. E quando os mensageiros chegavam, o que eles faziam? Eles eram maltratados. Eu acho que não tem nenhuma semelhança com um mensageiro que envia uma mensagem de Deus. Quem envia uma mensagem de Deus? Todos os profetas que Deus levanta, todas as pessoas que Deus levanta enquanto voz de Deus para a nação. E quando a pessoa chega diante de nós e diz, olha, como você tem cuidado daquilo que é de Deus? Onde estão os lucros daquilo que é de Deus na sua vida? Isso nos incomoda. Incomoda um pastor chegar para a sua vida e falar assim, você não é dono da sua riqueza. Como assim, pastor? Sou eu que trabalho? Não, é Deus que é o dono da sua riqueza, é Deus que é o dono da sua vinha. Você não é dono da sua inteligência, foi Deus que concedeu inteligência ao coração. Sabe, todos esses relacionamentos que você tem, essas amizades que você tem, não são suas, você não é proprietário disso tudo, é Deus
que concede esse dom e essa graça. E onde está o lucro disso? Onde você tem colocado, onde você tem frutificado para a glória de Deus? Ouvir esse discurso incomoda o nosso coração. Isso gera dentro de nós um certo, como que eu posso dizer assim, um certo incômodo. Não é bom alguém chegar diante de você e dizer as verdades. Você acha que você trabalha e ganha dinheiro porque você é bom em trabalhar e bom em ganhar dinheiro? Deixa Deus permitir que o inimigo toque e um pouquinho da sua saúde só. O que acontece, queridos? Então não é porque a gente levanta, porque a gente trabalha, porque a gente faz e acontece, que as coisas frutificam na nossa vida. O fruto que Deus permite da nossa vida pertence ao Senhor, porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o Criador do universo, Ele é o Senhor soberano sobre todas as nações. Ele é o Senhor sobre a nossa vida, mas isso é incomodante, isso nos tira do eixo. Nós não gostamos de ouvir, a gente gosta de ouvir que nós somos o dono da nossa vida, que as escolhas quem faz sou eu, quem manda na minha vida sou eu. Será mesmo? Ouvi uma vez um testemunho de uma pessoa que infelizmente, em uma situação muito delicada, muito debilitada de saúde, da própria vida, disse, como eu queria me recuperar, e poder ir lá na igreja e limpar a igreja. Minha vontade é poder limpar a igreja, poder cuidar da igreja. E a minha pergunta para os nossos corações é, e hoje, agora, enquanto nós estamos nessa possibilidade, por que não fazermos? Por que esperar o dia que não vamos mais conseguir? Se é Deus quem manda na nossa vida, não vai ser um dia a menos de trabalho que vai fazer nós passarmos fome. Eu costumo dizer que a obra é de Deus, quem paga a conta é Deus. A vinha, a videira é de Deus. Quem faz essa videira frutificar é Deus. É Deus na nossa vida. Mas os mensageiros, um após outro, vão sendo mandados embora, vão sendo expulsos, vão sendo despachados, e de mãos vazias. De mãos vazias. Era muito comum no Antigo Testamento que os profetas chamassem Israel de o vinhedo, está lá em Isaías 5, Jeremias 2, Salmos 80. Ou seja, não se deve olhar para a vida e o que se tem na vida, suas posses, seus talentos, inteligência, sua própria capacidade de saúde, como se fossem nós mesmos os donos da nossa vida. Somos inquilinos que trabalham para o lucro do nosso proprietário. E quem é o nosso proprietário, querido? É Deus. É sobre isso que Jesus está falando. Porém, quando a gente olha aqui nessa parábola, o que os inquilinos realmente fazem? Os inquilinos começam a agir como se eles fossem os proprietários. Então, quando a gente enxerga que aquilo que nós fazemos não é pela nossa própria autossuficiência, que aquilo que nós fazemos é pela graça e misericórdia de Deus, e que se nós usarmos desregradamente os recursos de Deus, uma hora esses recursos podem acabar, e quando Deus vier e prestar conta diante do nosso coração, pode ser tarde demais. Essa é uma mensagem que tem que entrar dentro do nosso coração e transformar a maneira como qual nós enxergamos o relacionamento com Deus. Se os recursos que Deus coloca na nossa vida são para frutificar, porque Ele vai vir um dia nos prestar contas e vai perguntar aonde estão os frutos. Ele vai mandar os mensageiros para saber, poxa, você diz que é cristão, há tanto tempo, aonde estão os frutos do cristianismo na sua vida? Porque a videira que não produz fruto, o que ela é feita? Ela é cortada e lançada fora, ao fogo. Não tem dois termos, não tem, talvez um dia dê fruto. Não, espera que dê fruto. Não, se não dê fruto, tem uma outra parábola que Jesus diz, então, eles vão lá e colocam mais adubo, eles, aumenta ali um pouco o solo, para permitir, na outra parábola não é da videira, é de uma figueira que foi plantada no meio da videira, mas o propósito é mais ou menos o mesmo, dizendo que ele dá talvez mais uma segunda chance. Ele envia um segundo mensageiro, ele envia um terceiro mensageiro, esperando que se dê frutos. Esperando que a nossa vida corresponda ao chamado de Deus.
Aqueles agricultores tinham uma certa quantia de dinheiro, porque eles administravam aquela vinha, mas eles não podiam usar da maneira como quisessem, apenas não dava para fazer assim, não dá para ser assim. Porque se a gente usar o nosso dinheiro só da maneira que a gente quer, nós vamos querer viver independente de Deus, e não é bem assim a vida. Nós vamos achar que somos nós os donos da videira, e não é bem assim a vida. É muito difícil admitir em nosso coração, e tem aqueles que chegam até a odiar essa ideia de que Deus não nos deixará no controle das nossas vidas. A gente gosta de achar que a gente tem um controle da vida. É bom a gente achar que tem um controle da vida. Quem manda é nós. Mas, queridos, por várias vezes Deus envia os mensageiros para dizer, eu quero as contas, eu quero saber o que você tem feito. Você pode ter uma gerência de todas essas coisas. Você é sim, e Deus nos dá uma certa autonomia, mas Ele não nos dá uma autossuficiência. Nós podemos ser autônomos nas decisões que tomamos, desde que elas estejam alinhadas com o propósito de Deus. Ninguém aqui é robô. Você pode escolher qual roupa que você vai vir à igreja. Amém? Você poderia até escolher de vir sem roupa para a igreja. Como assim, pastor? Os irmãos vão dando misericórdia, né? Agora, será que isso está alinhado com o propósito de Deus? Provavelmente não, porque você faria o irmão pecar. Apesar de que eu já falei uma vez, olhar uma vez não é pecado, olhar duas vezes que começa a ser pecado. A primeira vez que você olhou, desvia o olhar, diz a palavra do Senhor, né? Mas aquilo não vai estar alinhado com o propósito de Deus. Então, você até poderia, mas não está alinhado com o propósito de Deus. Então, você tem uma gerência, você pode gerenciar qual roupa que você vai escolher. Agora, garantir que você vai chegar até a igreja, aí é só Deus que pode garantir. Você fala, eu posso escolher o caminho que eu vou passar, mas garantir que esse caminho vai ser até o final, onde Deus quer que ele seja, aí é só Deus que pode. Porque a palavra de Deus diz que tem caminhos que para o homem parecem bons, mas não são final de morte. E eu conheço história de gente que estava obstinada a ir em uma direção, naquela época era barco, tomou o barco para ir para uma direção, mas Deus falou, era para outra. E ele falou, mas eu vou é para quê? Porque eu sou teimoso, porque eu mando na minha vida. E aí Deus diz que faz cair uma tempestade naquele barco. Quantos lembram da história de Jonas? E Deus já tinha preparado um peixe que engoliu Jonas, para dizer para ele, volta para o caminho de Deus. Então, Jonas, ele teve uma certa gerência da sua vida, mas existem momentos na nossa vida onde Deus é soberano. Um desses momentos da soberania de Deus é em perguntar a nós onde estão os lucros desta videira, aonde estão os frutos do evangelho na nossa vida. Não dá para dizer que é cristão e continuar nos mesmos pecados, não dá. Talvez você está querendo me espancar, me ultrajar e me matar aqui nessa manhã, né? Porque é a palavra de Deus que está sendo falado. Mas a vida desses mensageiros nos lembra que a vida não está no nosso controle. A vida não nos deixa controlá-la para sempre, mas cedo ou mais tarde as situações saem do nosso controle para mostrar que não somos os donos da nossa vida. Você já preparou tudo, planejou cada detalhe, cada segundo, fez uma planilha Excel da sua vida, planejar cada momento da sua vida, sabe, cada centavo você deu um nome para ele, você deu uma utilização para aquele bem, para aquele recurso, e de repente as coisas saírem do seu controle. Já aconteceu assim com você? Já aconteceu comigo. Sabe por que disso? Para mostrar que nós não mandamos a nossa vida. Que existem circunstâncias que sempre vão sair do nosso controle, porque nós não temos o controle de todas as circunstâncias. Eu vou repetir. Sempre haverá circunstâncias que vão sair do nosso controle para nos mostrar que nós não temos o controle de todas as circunstâncias. Não há como controlar todas as coisas, porque nós não somos Deus. Nós não somos o dono
da videira. Nós somos servos, nós somos lavradores, nós somos aqueles que trabalham para o propósito eterno de Deus. Pode ser que mais cedo ou mais tarde suas finanças saiam do controle, para te mostrar que quem controla é Deus. Pode ser que mais cedo ou mais tarde a sua inteligência, a sua criatividade, a sua saúde saia do controle, para mostrar que quem controla é Deus. Coloquei aqui, talvez os relacionamentos podem sair do controle. Pessoas cuja sexualidade sai do controle. Pessoas que não enxergaram que a vida é um presente de Deus. E por vezes é preciso sermos abalados, sermos movidos, mexidos no nosso íntimo, mexidos nas nossas convicções, para que a gente possa enxergar que Deus é o soberano sobre todas as coisas. Tudo que recebemos em nossa vida são presentes de Deus para a nossa vida. Isso é o que a gente chama de graça de Deus. Dom imerecido, entregue por Deus às nossas vidas. Apesar de algumas pessoas, eu coloquei aqui, achei muito interessante, foi uma ilustração que o pastor Timóteo Keller usou, quando ele pregou esse texto, foi muito interessante, ele disse, olha, há pessoas que são como crianças de 8 anos, que se assentam no banco do motorista e que diz, eu vou dirigir a minha vida. Mas elas sequer se dão conta que são incapazes de enxergar acima do volante. E tão pouco os pés alcançam ali o acelerador, a embreagem e o freio. Mas ela diz, mas quem manda sou eu. Você acha que é bem assim? Você seria capaz de entregar um carro a uma criança de 8 anos? Claro que não. É Deus dizendo para mim e para você, vocês enxergam apenas uma pequena porção da realidade, mas o todo pertence a Deus. Se Ele conhece o todo, Ele é capaz de entregar a nós mensagens para dizer, realinhe os seus propósitos, reestabeleça as suas prioridades, não perca tempo correndo atrás de coisas que não fazem parte do teu propósito. Nós somos movidos por motivações, todos nós precisamos de motivação. Sabe aquele dia que você enxerga aquela foto que você está bem gordinho, você fala, poxa, agora a minha motivação é emagrecer, porque não dá para continuar nessa foto desse jeito. É ou não é? Quando você está se sentindo só, algo vai te motivar, sabe, a começar um relacionamento a dois, a ter uma vida de companheirismo. Você vai dizer, poxa, eu não quero terminar minha vida só. Isso são motivações. Motivação talvez para mudar de um emprego, motivação para mudar de uma cidade, motivação para começar, sabe, a servir na igreja, servir aos irmãos. Então, todos nós temos motivação, isso faz parte da vida humana. Ter um motivo para agir, motivo para ação. Porém, a grande questão a se colocar é, será que eu não estou me perdendo nas minhas motivações? Porque muitas vezes as motivações são conflitantes. Tem pessoas que têm a motivação de morar no Brasil e morar na Bélgica. Um corpo não ocupa 2 lugares ao mesmo tempo. É impossível. Há um conflito existencial entre as motivações. É impossível. Vocês estão entendendo? Então, tem motivações que vai te tirar de outras motivações. Agora vamos esclarecer aqui, vamos deixar de ser um pouco filósofo, vamos colocar na prática. A realidade é, qual é a motivação principal da sua vida? Dessa motivação nós não podemos nos desviar. Porque no dia que a gente se desvia dessa motivação, a gente se perde. E tem pessoas perdidas aqui dentro da casa de Deus. Porque Deus deu um propósito, Deus estabeleceu um princípio, Deus colocou um caminho, mas a pessoa se obstina a não seguir este caminho. Porque está procurando motivações particulares. Entenda, não vai dar certo se você quiser governar o seu carro aí tendo 8 anos de idade. Não dá certo. Isso vai dar ruim, como a gente diz hoje em dia, né? O primeiro momento dessa parábola, então, é como os lavradores trataram os mensageiros. E aí o senhor daquela vinha diz assim, então disse o senhor da vinha, que farei? Depois de todos terem sido expulsos, no verso 14, ele diz assim, verso 13, enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Talvez aqui, eu colocaria que era um dos versículos mais importantes dessa parábola, João 3,16, o que a palavra de Deus nos diz?
Pelo amor de Deus, isso aí, se você não souber, a gente muda de religião. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É como se Deus dissesse, Deus é o Senhor da vinha, eu vou enviar o meu Filho. E vocês acham mesmo que, se aquele dono da vinha já sabia que 3 mensageiros já tinham sido enviados, e os lavradores não ouviram, como que eu posso dizer assim, sem questionar o pensamento de Deus? Porque eu não estava na mente de Deus quando ele contou essa história, mas eu imagino, mais ou menos assim, eu fico me perguntando, será que Deus não sabia mesmo que eles também maltratariam, humilhariam, espancariam, iriam surrupiar, e chegar ao cúmulo de matar o filho da vinha? Será mesmo que ele não sabia? Claro que sabia. É aí que vive, que mora a graça de Deus. Deus enviou o seu Filho. Deus ofereceu o seu Filho, para mostrar que enquanto Jesus estivesse aqui entre nós, como homens que sofreu as mesmas dores que nós sofremos, é possível viver a vida olhando para Deus como dono da vida. É preciso viver a vida, é possível viver a vida olhando para Deus como sendo o Pai, autor da vida. E foi assim que Cristo nos mostrou. Se Jesus veio ao mundo e viveu entre nós, e morou entre nós, é para mostrar que há sim uma maneira de se converter o coração e de dizer, eu vou render ao Senhor desta vinha o que é de direito a Deus. O que pertence a Deus. Vocês estão entendendo, queridos? A hostilidade, a agressividade só foi aumentando a cada vez que era enviado um mensageiro. Até que chega ao ponto, então, no versículo 14, vendo, porém, os lavradores, o filho do dono da vinha, arrazoavam entre si, ou seja, conversavam entre si, discutiam entre si, dizendo, este é o herdeiro, vamos matar para que a herança venha a ser nossa. Queridos, dentro do nosso coração, na maldade que habita o nosso coração sem Deus, sem Cristo, há o pensamento de que Deus talvez possa não existir. Quantos são aqueles que matam Deus dentro do próprio coração? A morte de Deus, como dizia Nietzsche. Deus não existe. E daí, se Deus não existe, eu posso viver como eu bem entender, como eu bem quiser. Essa, então, é como que eu posso dizer assim, a maneira filosófica de enxergar a vida. Se eu mato Deus, eu vou ser o dono da minha vida. Então, se eu digo que Deus não existe, eu estou dizendo que eu controlo a minha vida, que eu mando na minha vida. Esse é o pensamento ateu. Esse é o pensamento da sociedade na qual vivemos. As pessoas que mataram a soberania de Deus, mataram a autoridade de Deus, dizendo assim, olha, a partir de agora, se eu mato o filho do dono da vinha, eu vou me tornar o herdeiro. Porque eles subentenderam que Deus já estava morto, que o dono já estava morto. Porque se você mata o herdeiro, mas se o dono está vivo, ele não é dono de porcaria nenhuma. Não é? Agora, se ele diz, se eu matar o herdeiro, eu vou poder fazer o uso, que a gente diz, o tal da lei do uso capião. Eu estou na terra, eu uso, se não tem mais dono, agora é meu. A pior loucura do ser humano é achar que existe 1 centímetro sequer desse universo a qual Deus não possa dizer, é meu, e vai continuar sendo meu, pertence a mim. Aqueles lavradores, ao matar o filho do dono, é como se eles reivindicassem a coroa, a herança. A coroa de Cristo é reivindicada. Ou seja, se eu tenho a coroa de Cristo, eu vou ter a glória que pertenceria a Cristo na minha vida. E aonde está a glória de Cristo? O que é a coroa de Cristo? O sofrimento de Cristo? Por que Cristo sofreu? Por que Cristo padeceu, queridos?
Não foi para te dar uma casa nova, um carro novo e vestir Hugo Boss. Não é isso que Cristo padeceu. A Bíblia diz que Cristo sofreu e padeceu para buscar e salvar o perdido. Então a glória de Deus, a coroa de Deus, é em dizer, olha, aquele ali era perdido, mas Cristo encontrou aquele coração, Cristo transformou a motivação daquele coração, Cristo restaurou aquela vida para a glória de Deus. Agora o problema é quando nós queremos enxergar a nossa vida como sendo nós os religiosos, e vivemos então na expectativa de viver o mais correto possível para que Cristo fique bem longe da nossa vida. Como assim, pastor? Que conversa esquisita. Vou dar uma esclarecida. Então tem o primeiro posicionamento, que são dos ateus, que diz, Deus não existe, faço o que eu quero, vivo do jeito que eu quero. Vocês entenderam essa parte, né? A segunda parte é daquele que é religioso, que diz, eu vou fazer tudo direitinho, tudo certinho, porque a melhor maneira de afastar Cristo é viver certinho. E daí, se eu viver certinho, Jesus não vai vir me incomodar. Como assim? Há pessoas que vivem presas na religiosidade, fingindo e evitando o relacionamento com Cristo, porque quanto mais longe Cristo estiver, mais ela pode mandar na sua própria vida. Como assim? Por mais que você se ache perfeito, certinho, arrumadinho, bonitinho, todo engomadinho, existem cantinhos na sua vida que ainda precisam da luz de Cristo. Não me venha com discurso de fariseu. Perfeitinho, dá o dízimo de tudo, faz todas as orações, porque Jesus falou que aquele homem orou de si para si. Estava conversando só com a sua própria existência, Deus não estava perto dele. Então tem pessoas que vivem perto de si mesmo e longe de Deus, longe do dom de Deus, longe da salvação, longe do propósito. A coroa de Cristo é dizer que nós somos salvos pela graça, sim, pela graça, que é um dom gratuito de Deus. E é Deus que vai nos ajudar nas nossas fraquezas. É Deus que vai nos fortalecer no dia mau. É por isso que é muito bom ter Jesus à nossa mesa, embora nós sabemos que nós somos pecadores ainda, mas que Jesus se assentou à nossa mesa, Ele entrou na nossa casa, Ele transforma a nossa maneira de enxergar a vida, Ele transforma as nossas prioridades. Quantos lembram do encontro de Jesus com Zaqueu? Jesus transformou o propósito de vida de Zaqueu. Mas há quem olha com ar esnobe para o pobre irmão que ainda não conseguiu ser liberto. Coloquei aqui, quantos lembram, né? Bons entendedores vão lembrar. Gente que não se mistura com essas gentalhas, né? Tem pessoas que se acham bom demais. E pelo fato de ela estar muito certinha, muito perfeitinha, não se mistura com pecadores. Mas esse não é o Cristo do Evangelho. A glória do Cristo do Evangelho é em dizer que Ele se assenta com pecadores e diz, hoje chegou salvação a esta casa. Jesus não tinha medo de se encontrar com pecadores. Porque não eram os pecadores que iam tornar Jesus sujo. Era a luz de Deus que invadiria a escuridão. Era a graça de Deus que transformaria um coração pecador. Fomos salvos pela graça e nos assentamos sim com pecadores, comemos na mesa de pecadores, pois sabemos que salvação vem de Deus. Salvação vem de Deus. A cruz de Cristo, e aqui eu estou quase terminando, é demonstrada, a glória de Cristo que aqueles homens quiseram tomar para si, não é bem para si, é de Cristo. E ela é demonstrada quando chegamos na igreja e nos assentamos perto de um irmão que talvez nos tenha causado um prejuízo. Sabia disso? Que os irmãos da igreja causam prejuízo entre si? Se você não sabia disso, eu estou te contando uma triste realidade, mas acontece nas melhores famílias. Você vai sentar perto desse irmão aí, olhando o seu vizinho aí do lado, talvez seja até não tanto prejuízo assim, que a gente normalmente costuma sentar bem pertinho de pessoas, né, que nos agradam. Mas quando você olha para trás ou quando você olha para frente, pode ser que você encontre alguém aí que está te devendo alguma coisa. Então nós chegamos na igreja e nos assentamos com irmãos
que nos machucaram, que nos maltrataram, que nos causaram algum dano. E a cruz de Cristo é revelada no sentido de que, embora, quando chegamos, estamos com o coração todo endurecido, todo difícil de perdoar, na medida em que a mensagem de Cristo entra, o calor da palavra de Deus aquece nosso coração. E nós somos derretidos e transformados. A convivência com Cristo transforma a realidade. Cristo é o mensageiro, Cristo é o profeta que veio para transformar não apenas o exterior, mas o nosso coração. Cristo veio regenerar. É o que Jesus falou para Nicodemos, é preciso nascer de novo. E a presença de Deus nos transforma. Somos então conquistados por Cristo. E aí nasce então uma vontade de perdoar. Que se a gente for bem sincero, a gente olhar e falar assim, da minha própria pessoa, não perdoaria nunca. É ou não é? A gente falaria para ele, Belém, Belém, nunca mais estou de bem, né? Mas não é mais sobre nós, é sobre Cristo. Não é sobre a minha vontade, é sobre a vontade de Cristo. E aí, quando Deus envia o próprio Filho para a videira, nós temos duas escolhas. Ou matamos o Filho, ou o Filho mata a nossa vontade. Quando Jesus chega na nossa vida, ou nós dizemos, eu não quero esse Deus, eu não quero esse Jesus, eu não quero esse cristianismo, porque vai te incomodar saber que você não governa a sua própria vida, você tem que prestar contas da sua videira para alguém. É incomodante isso. Dá conflito interno. Se você precisar fazer até uma sessão de psicólogo, pode fazer. Mas não tem outra escolha. Jesus termina dizendo aqui nessa parábola, virá. Jesus, no versículo 17, olhando para eles, disse, olha, está escrito, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser principal pedra angular. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Querido, Salmo 118, verso 22, talvez é o texto mais citado no Novo Testamento. Quando a gente faz o estudo de palavras, melhor dizendo, de versículos do Velho Testamento, que são citados no Novo Testamento, o Salmo 118 talvez seja onde haja mais referências a esse texto. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Só existem duas opções, só existem dois caminhos. Ou aceitamos a Cristo, ou negamos a Cristo. Não tem talvez eu aceite, talvez eu negue. Não, ou aceitamos, ou negamos. Aquele que aceita a pedra angular, a pedra principal, a pedra onde tudo é estabelecido, tudo é construído. A vida, então, é construída de acordo com o propósito de Deus. E aquele que nega, aquele que rejeita. A Bíblia diz, então, que é como se aquela pedra caísse sobre ele. E não uma pedra qualquer. Quantos lembram lá da profecia de Daniel, que diz que foi arrancada uma pedra pela mão de um homem, e aquela pedra foi crescendo, crescendo e tomando conta de tudo. Aonde aquela pedra cair, não é uma pedrinha, não é um cascalho. É uma pedra esmagadora. Esmagadora. E eu termino dizendo, você pode escolher edificar sobre essa pedra, crescer na palavra de Deus, crescer na vontade de Deus, ou ser destruído pela palavra de Deus, querido. Eu vou repetir porque talvez você não entendeu a gravidade, a importância de Jesus, sabe, trazer esse versículo aqui ao nosso coração, trazer esse salmo ao nosso coração. Quando edificamos sobre a pedra que é Cristo, a nossa vida, fazemos com que a cruz destrua a inimizade do nosso coração para com Deus. É o que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2. O relacionamento que é reestabelecido em Cristo, em Deus, através da cruz de Cristo, nos tira da inimizade de Deus, nos tira da vontade de fazer a nossa própria vontade. O fato de nos rendermos à soberania de Deus, o fato de nos rendermos à vontade de Deus, de Cristo, nos tira da nossa própria vontade. E quando nós saímos
Paulo vai dizer assim: quando não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, eu já não faço mais as coisas que eu tinha vontade, porque agora eu faço a vontade de Deus. A gente chama isso de um descentralizar do eu. Você tira o eu do seu coração e fala: agora quem vai mandar não sou eu. Agora quem manda em mim é Cristo. Ah, pastor, mas eu gosto de mandar em mim. Pode mandar, mas a pedra vai cair mais cedo ou mais tarde. A pedra vai cair. E quando ela cair, destrói. Quando ela cair, arrebenta tudo. Não sobra nada. Não sobra nada. Termino dizendo uma canção que eu cantava na minha infância. Quantos lembram? Não dá sem Jesus? Não dá. Não dá para viver sem Jesus, queridos. Não dá. Porque aqueles lavradores achou que viveriam sem Jesus, mas eles caíram na armadilha da própria vida e foram destruídos pela vontade soberana de Deus. Meu convite essa manhã para os nossos corações é: ouça os mensageiros, enquanto há tempo. Ouça os mensageiros. Não que eu esteja trazendo brasa para as minhas sardinhas, não é porque eu estou pregando que vocês têm que me ouvir, não. Ouça a palavra de Deus, porque essa é a mensagem que transforma o nosso coração. Está difícil? Se está difícil com Cristo, imagine sem. Se achegue a Deus. Sabe, converta verdadeiramente o seu coração, as suas vontades, os seus desejos, à vontade de Deus, porque ela é soberana, ela é para sempre, ela dura de eternidade em eternidade. Posso ouvir um amém? Amém. Quantos aqui hoje, eu não vou falar para vocês virem aqui na frente, porque isso não é o nosso costume, né? Mas gostariam de render a sua autossuficiência diante de Deus. Quando eu preparava esse texto, eu falei: meu Deus, eu preciso render a minha autossuficiência. Não dá para se achar que o que faz é porque deu conta de fazer. Porque não dá para viver sem Jesus. Não dá para viver. Dá para viver sem muita coisa. Mas sem Jesus não dá. Que essa seja uma palavra que não sai do teu coração todos os dias. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, endireite eles. E Deus é quem vai governar e vai dirigir as nossas veredas. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Feche seus olhos. Ó Pai, soberano Deus, obrigado pela Tua palavra, Deus. Eu trouxe ela até os nossos corações, ó Pai, até os nossos ouvidos. Eu te peço que o Senhor conduza ela a gerar frutos no nosso coração, a nos capacitar a vivermos a palavra, a vontade, os desejos, os planos, os propósitos do Senhor, porque eles são melhores que os nossos, ó Deus. Quantas vezes achamos que aquilo que os nossos olhos enxergam é tudo, mas Deus, nós só vemos aonde a nossa visão nos leva, até onde a nossa visão nos encaminha, mas o Senhor é o Deus que vê depois da curva, o Senhor é o Deus que vê mesmo na escuridão, Pai, mesmo nos dias mais terríveis da nossa vida, o Senhor é aquele que pode conduzir o nosso coração a enxergar o propósito de Deus para a nossa vida, Pai. Não nos deixe, Deus, vivermos desenfreados, não nos deixe vivermos, ó Deus, sem ouvir a voz dos mensageiros, sem ouvir a voz da Tua palavra. Não nos faça ser como os que mataram os profetas, ó Deus. Não nos faça ser como aqueles que vivem como se Deus não existisse. Mas nos traz verdadeiramente a este lugar de comunhão com Cristo Jesus. Com o Filho de Deus que foi entregue em nosso lugar. Para a salvação, em nome de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus.